O capítulo 8 do livro de Juízes, no versículo 22, temos aqui que os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como o teu filho, o filho de teu filho, porquanto nos livrastes da mão dos midianitas. Ao recusar ser coroado rei, Gideão reconheceu que Deus era o rei de Israel. Os israelitas pediram para Gideão reinar sobre eles por dois motivos. Em primeiro lugar, desejavam uma segurança duradoura que não terminava com a morte do juiz. Em seguida, talvez estivessem procurando imitar os reinos cananeus, acreditando que o livramento e poder viriam de um rei humano. A resposta de Gideão parece uma crítica ao segundo motivo, pois ele incentivou o povo a depender do Senhor, sua única segurança verdadeira. Eu fiz questão de fazer essa introdução para que a gente possa entender o capítulo 9 completo do livro de Juízes, que vai ser marcado por um dos filhos de Gideão, Abimeleque, que deseja governar e vai conseguir fazer isso, e ele entra para a história como um dos piores líderes, dos piores juízes, porque o serviço que ele oferece é a sua maldade, e nós vamos ver isso logo no início do capítulo 9. Eu recomendo a leitura para que você possa entender melhor como ele começou, como ele desenvolveu um trabalho e como ele foi castigado e morto ao final do capítulo 9. Vai declarar assim, eu vou ler os primeiros versículos do capítulo 9. E Abimeleque, filho de Jerubaal, que era um dos nomes de Gideão, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós, que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que eu sou osso vosso e vossa carne. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração dele se inclinou para Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. Deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. Veio à casa de seu pai, a Ofra, matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porque se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém a toda Bet-Milo, e foram e levantaram a Abimeleque como rei, junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. É muito interessante porque esse filho mais novo que fugiu, ele vai trazer uma mensagem da parte do Senhor. Essa mensagem está em forma de parábola a partir do versículo 7, que eu quero ler agora até o versículo 15, para que a gente entenda exatamente como Abimeleque conseguiu esse governo e de que forma ele vai marcar essa história com toda a sua maldade e a forma como ele vai governar. Diz assim: quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles: ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à oliveira: seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha ser o nosso rei.
A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. O monte Gerizim, situado próximo a Siquém, onde Josué cumpriu a ordem de Moisés de renovar o concerto entre Deus e Israel, foi o lugar escolhido por Jotão para contar sua parábola. Falou do desrespeito à lei por parte de Abimeleque e dos cidadãos de Siquém e profetizou contra o governo malfadado de Abimeleque naquela cidade. A parábola é de tom claramente irônico. As árvores da floresta convidaram a oliveira, a figueira e a videira, três árvores extremamente valiosas, para governar sobre elas. As três recusaram. O espinheiro, uma árvore sem valor, perigosa para os agricultores e que servia apenas para ser queimada, representando Abimeleque, aceitou o convite. A promessa do espinheiro de prover sombra para as outras árvores era falso, pois o espinheiro não passa de um arbusto. A profecia de destruição pelo fogo foi uma profecia verdadeira sobre o fim do povo de Siquém, como é concluída a história de Abimeleque. Algumas pessoas esquecem que Deus usa os fracos, os pobres, os humildes para fazer mudar a história. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, como declara Juízes em 9, versículo 56. Com isso, imortalizou a memória dessa heroína de nome desconhecido, uma patriota que usou uma simples pedra de moinho para fazer o que estava ao seu alcance para salvar o seu povo. Dessa forma, o malvado Abimeleque é retirado da história. O povo continua a sua peleja em busca de justiça, de novas conquistas e de avanço na conquista definitiva da terra. Que Deus nos abençoe e nos ajude a entender que essa história tem muito a nos ensinar sempre. Um ótimo dia, uma ótima reflexão. Que Deus nos abençoe. Amém.